Amém. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no texto base da mensagem de hoje, Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. O título da mensagem é Indo até Belém. Que a gente viu que é indo até a casa do pão, né? Nós vimos isso também, o significado de Belém. Vou ler o texto. O título que tenho na minha Bíblia é O Nascimento de Jesus Cristo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então, Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando a gente olha a nossa época do ano, a maioria das pessoas se preparando para o Natal. É difícil a gente encontrar pessoas que não estão se preparando. Entretanto, não quer dizer que todas estarão comemorando o Natal bíblico. Pode ter outro significado, simplesmente de encontrar amigos. O Natal é uma data para reunir pessoas, rir muito possivelmente, talvez dar presentes até. Para outras pessoas, talvez seria um tempo simplesmente para se embriagar. Mas nenhuma dessas práticas definiu com profundidade, não, nem de perto, o que é verdadeiramente o Natal cristão. Numa data simbólica que a gente celebra o nascimento de Cristo, a gente celebra que ele foi gerado pelo Espírito Santo, foi gerado em Maria e foi adotado por José e que pertenceu à árvore genealógica do rei Davi, sem dúvidas. Foi o maior presente que Deus deu a toda a humanidade, para que todas as pessoas, alegremente e em paz, pudessem se reunir aos pés do Senhor, aos pés de Deus, para adorá-lo e servi-lo para sempre. Hoje, nós lemos o texto do Evangelho de Lucas, que fala exatamente do nascimento de Jesus. O seu Natal fala do que aconteceu dias antes e no próprio dia. E essa palavra tem muito a nos ensinar sobre os dias atuais, sobre a vida humana, sobre os fundamentos para a minha vida e a sua vida. Quero te convidar a conhecer agora esses fundamentos da vida. Gente, tem umas bases sólidas nesse texto que eu preciso te contar. Como Deus é maravilhoso. E eu vou tentar sim te explicar tudo que eu encontrei nesse texto. O texto fala, no versículo 1, de uma lei que foi aprovada por uma liderança política. A gente fala assim, leis, elas interferem com a vida de muita gente, sem dúvidas. Para que seria essa lei? Todo mundo vai ter que se recensear. Eu quero contar toda a população. E você não vai continuar na cidade que você está se não for sua terra natal. Eu quero saber de você nas suas origens. Para ter domínio, para ter conhecimento, para ter controle sobre o povo, para isso que serve uma investigação desse tipo. E sem dúvidas mexeu com a rotina de muita gente, como todas as leis mexem. Por isso que a Bíblia fala para orarmos por lideranças políticas, porque o que elas aprovam mexem com a vida de muita gente. Nós não podemos ser omissos, as coisas estão acontecendo, a gente precisa orar para Deus repreender o mal, para nos livrar de vanglória, de vaidade, de orgulhos, para que haja real serviço ao nosso povo. A gente está vendo o contexto também, a partir dessas explicações e vendo motivos de oração para nossa vida, coisa que a gente tem que fazer como cristão e cristã. Isso foi o versículo 1. Olha o que diz. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se.
O versículo 2, ele simplesmente, naquilo que eu consegui alcançar de entendimento, ele simplesmente deu a data. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Se você encontra as datas sobre Quirino, governador da Síria, você está encontrando data desse recenseamento. E o versículo 3 tem outra informação muito importante. Todos se moveram para a sua cidade de origem, o seu lugar natal, o seu lugar de nascimento, respondendo a uma lei que aparentemente não tinha muito significado para o povo, mas que trouxe um grande benefício. O povo pôde reencontrar com as suas origens, reencontrar com pessoas especiais, com familiares, com sua história pessoal, particular, com lugares que possivelmente tenha vivido na infância, que há muito tempo, quem sabe, não tinha encontrado, não tinha visitado mais a cidade, quem sabe. Então não deixou de ser um momento também muito rico de redescobertas, de fortalecimento, de comunhão. A gente viu que trouxe um transtorno também. Por exemplo, Belém estava lotada e não tinha lugar para Jesus na hospedaria. Agora pensa comigo, como é importante a gente estar junto com os nossos familiares, nos reencontrarmos com nossas origens, brincarmos e relembrarmos histórias também. Isso nos anima, nos dá força, isso nos fortalece, fortalece a nossa identidade. Olha só, eu pertenço a esse grupo bonito aqui, ó. Eu pertenço a esse povo, a essa família. Identidade. Mostra quem nós somos, mostra quem nós pertencemos. Eu pertenço a esse grupo, a essa família. Essa convivência mostra que fazemos parte de um grupo muito especial, nossa família. Terceiro, versículos 4 e 5. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, e a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. A situação deles, o trajeto, não era pouca coisa. Galileia está mais na parte norte, Judá está lá embaixo, no sul, andou um punhado, hein? José também se moveu com Maria. De onde saíram? Nazaré da Galileia. Para onde foram? Belém da Judéia, cidade, outra região. De onde saíram? Para onde foram? Locais, situações. A identidade de José também foi explicitada pelo autor. Ele pertence à casa e família de Davi, o rei Davi. Aquilo que foi profetizado em Miqueias 5:2 que nós lemos no início do culto, estava acontecendo. Por causa de uma lei, José se moveu com sua esposa Maria para o seu lugar de origem. E todos nós precisamos voltar para o nosso lugar de origem. Essa palavra, origem, também foi lida no versículo de Miqueias. Falei para você, guarde essa palavra, origem. Todos nós precisamos voltar às nossas origens. E agora, não me refiro a uma cidade, uma região, mas a uma pessoa, a nossa origem, o nosso Deus. Todos nós precisamos voltar-nos para o nosso Deus, Pai e Criador da família humana. Isso nos dá identidade, isso nos fortalece, isso nos faz viver o verdadeiro sentido da nossa vida. Uma vida de comunhão com Deus e com tudo que Ele criou, uma vida de adoração e serviço a Deus. José precisou se mover de Nazaré para Belém. Muitas vezes as pessoas estão no lugar errado, vivendo de forma equivocada, vivendo longe da sua identidade de filhos e filhas de Deus, longe dos propósitos de Deus para a sua vida. E isso tira o sentido das coisas que faz, enfraquece o significado da vida, desvia a pessoa do real propósito de Deus, daquilo que Ele tem para a sua vida. Muitas pessoas estão na situação existencial errada, perdidas nos vícios, nas drogas, nas bebidas, no orgulho, na vanglória, na vaidade, sem encontrar sentido para a sua vida com Deus. Porque essas coisas não são Deus, pelo contrário, essas coisas podem até ser anestésicas, superficialmente dar algum alívio diante do sofrimento da vida, diante da questão da morte, das enfermidades, das perdas, das derrotas do ser humano, da pequenez do ser humano, da fraqueza humana. Mas são coisas anestésicas, não resolvem os problemas, mas neutralizam temporariamente a dor que esses problemas estão trazendo, porque trazem. E aí a pessoa precisa de um alívio e muitas vezes busca nessas questões.
Por outro lado, esses vícios exigem do organismo e da alma da pessoa um esforço muito grande, o que abrevia o seu tempo de vida. Mas é preciso se mover. A gente ouviu José se movendo, o movimento agora é a palavra. É preciso se mover, tomar uma decisão, querer mudar de vida, retornar para a sua origem, Deus. Há uma lei em nosso coração que pede isso. Sem Deus temos um vazio profundo na alma, que nada pode suprir, nem bens, nem fama, nem bebidas, nem simplesmente fortes emoções. Tem muitas coisas que só Deus pode tapar esse buraco na nossa alma, esse vazio existencial. Nos amar como ninguém ama, não tem como medir. Pode nos aceitar como ninguém mais nos aceita. Algumas pessoas aceitam, mas às vezes com medo. Nos perdoar como ninguém pode nos perdoar, com uma perspectiva de libertação que a gente não teria condições de medir, de calcular. Nos corrigir como ninguém tem capacidade de nos orientar. Que o Espírito Santo te confirme aquilo que você precisa mudar na sua vida e você tenha coragem de ouvir a voz do Senhor para ser salvo, salva, liberto, liberta, curado, curada, reconciliados com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se mova. Se mova para ouvir o Senhor, se mova para a presença de Deus, se mova para a sua origem, a origem da família humana, que é o Deus Criador, em nome de Jesus. Só Deus pode te fazer eterno. Só Deus pode te dar a capacidade de amar, um amor doador, incondicional. Só Deus pode resgatar o real sentido da sua vida. Esse real sentido está nas mãos de Deus, está na voz do Senhor, que quer falar ao seu coração. Ouça a voz do Senhor. Só Deus pode te dar motivos reais para a sua história, para as suas ações, para o seu viver. Você está escrevendo uma história eterna. Quando Deus te dá a tinta, a vida, a unção, a presença dele com você. Receba a presença do Senhor, abra o seu coração. Só Deus pode te dar uma paz interior, a paz da reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com você mesmo, reconciliação com o próximo, reconciliação com tudo que Deus criou. E essa paz ninguém pode roubar, ninguém pode roubar. Mova-se. Mova-se, vá para a presença de Deus, saia do desvio, saia do erro, saia do pecado, saia do atraso e volte para a sua origem espiritual. Volte para a sua origem vital. Quarto, o local do Natal de José foi determinante para o Natal de Jesus. Que lugar foi esse? Belém. Já falamos no início do culto. A lei do recenseamento parecia algo sem propósito algum para a vida das pessoas, só para trazer movimento dentro do império, mas permitiu que Jesus nascesse em Belém. E o que nós lemos em Miqueias 5:2 aconteceu. Às vezes a gente não vê muito sentido no que está acontecendo na sociedade, mas se estamos em oração, nós vamos compreender que Deus está escrevendo uma história, sim. Não estamos abandonados, não, o Senhor está conosco. E algo bom o Senhor está trazendo à existência. Creia nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus nasceu em Belém, o pão da vida, como a gente viu, por exemplo, no Evangelho escrito por João, no capítulo 6, se não me falha a memória, Jesus se apresenta como o pão da vida, o pão do céu. Então, o pão da vida nasceu na casa do pão, Bethlehem. O que te dá o verdadeiro alimento espiritual nasceu na casa do pão. O Senhor Salvador nasceu na casa do pão. O verdadeiro alimento espiritual vem dele, é a sua presença. Talvez algumas coisas não tenham tido sentido nesse tempo para você. Por que eu estou aqui? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou fazendo essas coisas? Mas essa palavra tem um verdadeiro sentido. Precisamos todos nós voltar às nossas origens, nosso Deus. Se a gente quiser viver o real sentido do Natal, tem que ser na presença de Deus. Com Deus as coisas ganham sentido. O tempo, a vida em família, a importância do trabalho, a importância da vida em sociedade.
Precisamos nos mover de onde estamos e irmos aonde Deus quer que nós estejamos, no centro da sua vontade. Vivendo a vontade de Deus, estamos caminhando para a vida, promovendo a vida, promovendo o amor, a paz, a reconciliação. Vivendo a vontade de Deus, estamos vivendo o seu reino. Buscando a vontade de Deus, nós estamos nos movendo para que algo bom aconteça. Algo bom, perfeito e agradável. Que algo bom, perfeito e agradável se realize na sua vida em família, nesse tempo de Natal, em nome de Jesus. Se mova para a presença de Deus. Precisamos reconhecer que o alimento que realmente precisamos está em Deus, na sua presença. Aliás, é a sua presença, o alimento espiritual. Nós temos limites. Nossa compreensão das coisas são limitadas. Nossas ações são limitadas, mas Deus não. Só Deus para fazer a nossa vida completa, para nos preencher por dentro e, como vimos, para dar sentido às coisas que a gente faz. Até uma verdadeira celebração de Natal. Uma reunião vai ser uma celebração de Natal. Para concluir, busque o sentido das coisas em Deus. Volte-se à sua origem, a origem da humanidade, que é Deus, o Criador. Se mova, tome uma atitude, saia da situação em que se encontra e vá na direção de Deus em oração. E Ele certamente ouvirá e te dará resposta para esta sua busca. Tenha sempre certeza de que o que nós mais precisamos é da presença de Deus em nós. Havendo Deus conosco, não sentiremos falta de nada. Ele nos guiará toda a verdade e suprirá todas as nossas necessidades. Ele vai acabar com nossa fome espiritual. Em Deus, nossa fome será suprida. Que Deus te abençoe nessa decisão, nesta busca, nesse reencontro, nesse movimento para a origem da sua vida, em nome de Jesus. E assim você tenha um verdadeiro Natal em família, em nome de Jesus, em nome de Jesus.